Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Instituto de Desenho Instrucional. Eu sou a Michele, fundei o Instituto desde 2007 e nós estamos aqui para conversar hoje sobre a desintermediação do ensino, o uso de bots, ou seja, automação ou robotização no processo de aprendizagem e também a macropersonalização do ensino. São aí três tendências do novo modelo de engenharia do conhecimento que eu acabei trazendo para vocês porque eu acredito, né, que muitos dos nossos alunos, dos designers instrucionais do mercado, estejam sim preocupados se realmente a sua profissão vai ser substituída ou não pela inteligência artificial e pela robotização. Então, eu puxei aqui algumas questões do livro O Futuro das Profissões, de Richard e o seu filho Daniel Susskind, nos capítulos exclusivamente 5, 6 e 7, que fala aí exclusivamente dessa questão da robotização e também da produção e distribuição do conhecimento, que são áreas muito específicas nossas aqui, da nossa atuação enquanto designers instrucionais, certo? Então, assim, a primeira consideração que eu quero trazer para vocês é a questão do modelo humanizado centralizado se tornar agora um modelo tecnológico automatizado. Nós seremos substituídos enquanto profissionais de TI? A resposta é não, porque a IA ela não cria absolutamente nada, ela combina dados existentes, ela vai aprofundando o conhecimento desses dados e vai trazendo insights cada vez mais afinizados, cada vez mais afinados com aquilo que você busca. E, logicamente, falando de emprego, em função que é, né, o ofício, né, a gente tem que entender que os empregos, eles não são automatizados, as tarefas é que são. Então, tudo que é tarefa repetitiva, ela será sim automatizada pela máquina. Então, tudo depende da natureza das atividades e das tarefas que você realiza. Então, é por isso que eu quero que você continue comigo nesse vídeo, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essas questões. Vamos analisar um pouquinho que quanto mais operacionais são as suas tarefas, mais substituíveis elas vão ser pela máquina, tá? E quanto mais estratégicas e dependentes da empatia humana forem as suas atividades, menos substituíveis elas serão. Então, eu queria que você fizesse aí no começo desse vídeo junto comigo um exercício de análise e você analisar aí como você pode decompor as atividades e as tarefas que você exerce hoje na sua profissão. E se essa decomposição de tarefas, você consegue perceber se essas atividades elas são repetitivas ou não. Então, é importante que você faça essa decomposição das tarefas que você exerce para que você perceba se elas são repetitivas, são mais operacionais ou se as suas tarefas elas dependem da cognição humana, da empatia. Aquelas que dependem da cognição humana e da empatia são atividades que não vão ser substituídas, não tão cedo, pelo menos, pela máquina, tá? Antes de falar da desintermediação da aprendizagem, do uso dos robôs e também da personalização, da macropersonalização do ensino, eu vou entrar um pouquinho na questão do livro que fala sobre a produção do conhecimento e a distribuição do conhecimento. O designer instrucional nada mais faz do que produzir conhecimentos, porque é o designer instrucional que cria programas, né, de atividades, programas de cursos, treinamentos que vão habilitar um profissional para uma nova área. Então, é o seu papel, sim, criar estes conhecimentos, com ou não a ajuda da máquina. Né? Então, falando um pouquinho produção do conhecimento, que está lá um pouco lá no capítulo 5 do livro Futuro das Profissões, existem algumas considerações. A primeira delas é o monopólio tradicional do conhecimento. Antes, o conhecimento era monopolizado por especialistas, eles mesmos criavam esse conhecimento. Hoje, a criação de um conhecimento, ela está muito mais democrática, ela está mais acessível e criada por qualquer pessoa. Pense aí nas comunidades de prática, né? Antes, a educação era formal, ela dependia da experiência prática daquele especialista. Hoje, não mais, porque o aprendizado máquina vai juntando informações, vai tornando a informação mais prática, mais robusta, independente da intermediação humana. Então, o robô, ele vai conseguindo afinar. Lembre-se que o ser humano, é impossível para o ser humano experienciar a quantidade de informações que uma máquina tem acesso, né? Então, ele
passa a usar o robô como um meio de auxiliar para a combinação desses dados existentes hoje no mundo, né? Porque o que a máquina faz bem é combinar uma grande quantidade de dados. Outra questão é a integração da inteligência artificial e dos algoritmos na nossa realidade educacional, na produção de conhecimento, né? Nós estamos entrando numa era de geração de conhecimento em larguíssima escala, né? O humano deixa de ser a fonte da expertise e a máquina fará isso para ele, né? O que muda não é a função, tá? Não é o emprego, são as atividades e as tarefas que você exerce que vão mudar. Então, atividades, como eu falei anteriormente, repetitivas, atividades que podem ser geradas pela máquina, elas assim o serão, né? Então, você aqui deixa de ser operacional e se torna mais estratégico. Aí é que está a grande virada de chave. A máquina vai ajudar você a se tornar mais estratégico, mais competitivo, mais criativo. E a máquina fica com a tarefa operacional, aquela tarefa pesada, né? Então, ele abre esse espaço para o designer instrucional. Então, ele passa de operador para um gestor do conhecimento. A gente para de querer transmitir a nossa única experiência, que ela é muito limitada, e passa a buscar o auxílio da máquina para, junto com a nossa experiência, a gente criar e aprofundar esse conhecimento e levar um conhecimento muito mais experiencial em termos de qualidade daquele conhecimento, né? Então, abre-se espaço aí para atividades mais estratégicas e mais criativas com a integração da IA e algoritmos na realidade educacional, tá? Isso principalmente para o design instrucional. Você que é designer instrucional, é importantíssimo você entender que a máquina vai ser um auxiliar, um super assistente seu, tá? Então, é importantíssimo que você comece a se integrar com esse conteúdo, com esse assunto, sabe? Comece a buscar mais informações, porque realmente o seu trabalho vai estar intimamente ligado com o trabalho de automação. Novos modelos de produção de conhecimento. Nós vamos falar de vários modelos, que inclusive ele cita no livro, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, que nós vamos entender que o nosso processo ele vai ser mais colaborativo e ele vai ser mais amplamente distribuído. Então, para você produzir um conhecimento hoje, ele vai se tornar muito mais colaborativo, com a ajuda de outras pessoas, da própria máquina para aprofundar, e vai ser distribuído em larguíssima escala. Então, a gente descentraliza o modo como o conhecimento é produzido aqui, unicamente por nós, de para muitos. Então, muitas pessoas futuramente vão estar envolvidas na produção de um mesmo conhecimento. Muitas experiências sendo utilizadas, comunidades de prática, cada um trazendo a sua experiência, juntamente com o aprofundamento da máquina, do aprendizado máquina, aquilo se torna um conhecimento muito mais palpável, muito mais qualificado, né? Para você levar aí e transformar isso em futuras profissões. Lembre-se, você é um designer de conhecimento, é um engenheiro do conhecimento. Você, enquanto designer instrucional, é quem desenvolve programas que tornam a outra pessoa um profissional, né? Então, a gente vai deixar de depender, assim, de especialistas individuais e a gente vai trabalhar mais em comunidades de práticas. Então, máquinas que aprendem, elas começam a aprofundar e entregar conteúdos combinados, milhares de dados, juntamente com a qualidade do trabalho estratégico do designer instrucional. Então, a gente tem que pensar que, em termos de quantidade de conteúdo, é humanamente impossível, né, o ser humano fazer o que a máquina faz hoje, né? Então, lembre-se novamente de fazer esse exercício, veja dentro do que você faz hoje, se realmente o que você faz é repetitivo ou não. Então, esses modelos de produção de conhecimento, eles são modelos tradicionais, modelos especialistas em rede, modelo paraprofissional, modelo de engenharia do conhecimento, esse modelo aqui é especificamente o nosso, modelo de comunicação de experiência, né, de comunidades de prática, modelo de conhecimento integrado e último, modelo gerado por máquinas, que também nós vamos falar sobre esse modelo exclusivo em outro vídeo, né? Por isso eu peço que vocês acompanhem aqui o canal. E a próxima questão seria a distribuição do conhecimento, ainda no capítulo 5, 6 e 7 do livro. A gente falou agora de produção, agora nós vamos falar de como esse conteúdo produzido ele é distribuído, né? O conteúdo hoje já não é mais um conteúdo que possa ser criado de uma forma a ser segurado pela pessoa, né? Ele é um comportamento, um conteúdo que será cada vez mais acessado,
compartilhado. Plataformas podem ser pagas, gratuitas ou criativas em Common Creative, que são plataformas de repositório de dados, em que todos usam, é aberto a todos, é gratuito, né? Como o Wikipédia, por exemplo, você colabora, né? Então, ele é acessado e compartilhado. A distribuição do conhecimento, ele vai ser muito aberto, muito amplo. Não existe mais aquele segredinho, só meu curso tem esse conteúdo. Não. O conteúdo hoje, ele está disponível para quem quiser conhecer, saber, né? Acessibilidade, inclusão e personalização são 3 critérios, são 3 características que são muito utilizadas na distribuição de conhecimento no futuro. Acessível, ou seja, a qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer pessoa, em qualquer formato, em qualquer dispositivo, ou assim for, online ou presencial. A inclusão, né, ele torna um conteúdo aberto, democrático, para pessoas que podem ou não pagar, né, para pessoas culturalmente diversas ou geograficamente localizadas em locais diferentes. E a personalização do ensino, que o ensino ele vai, através de plataformas, ser cada vez mais afinado para a necessidade de cada um que for acessar. Apesar dele ser aberto a todos, o conteúdo ele vai ser personalizado para a pessoa que acessa. Então, ambientes e plataformas que possibilitam essa análise de dado da navegação da pessoa e vai transformar isso em uma educação mais personalizada. Então, e logicamente a distribuição do conhecimento, a gente não pode pensar só no formato, na forma, a quem, mas como isso será distribuído, que são plataformas, como eu falei, automatizadas e que geram muita confiança no aluno, né? Então, em tempos em que a educação à distância ultrapassou a educação presencial, logicamente é inadmissível a gente hoje dizer que a distribuição de conhecimento ela é limitada. Não, ela está cada vez mais ilimitada, né? Então, antes o conhecimento era controlado, mas hoje ele é compartilhado, ele é acessado a qualquer lugar, em diversos formatos, a qualquer lugar, a qualquer tempo, para qualquer pessoa, né? Então, antes, esse conhecimento sendo compartilhado, as práticas manuais também eram supervisionadas, e hoje a supervisão deste conteúdo fica por conta da inteligência artificial também. Então, pense nesse quesito, aonde você se encontra nesse meio enquanto designer instrucional, enquanto engenheiro do conhecimento. Este engenheiro do conhecimento não vai deixar de existir. Porque a função e a tarefa do engenheiro de conhecimento não é só criar conteúdo. Isso pode ser automatizado. Mas a gente tem outras funções estratégicas, inclusive de determinação de como essas plataformas devem agir, inclusive voltados à ética e à moral do uso dessas plataformas. E com certeza você, como engenheiro do conhecimento, um designer instrucional, vai ter um papel fundamental, importantíssimo nesse quesito. Vamos falar agora sobre desintermediação da aprendizagem. O que é desintermediar a aprendizagem? Nada mais é do que remover intermediários, sejam professores ou instituições físicas. A gente pensa que a única questão de intermediar a aprendizagem é através de uma pessoa. Não, é através de ambientes também em que elas estão inseridas. Então, tudo agora vai ser removido, tanto o profissional professor como a instituição de ensino no futuro. As pessoas tendem a buscar intermediação através de robôs e em plataformas virtuais, tá? Isso não é negociável, isso já acontece, tá? Os professores vão deixar de existir de forma nenhuma, eles também vão ser liberados para funções mais estratégicas. Então, tudo será facilitado pela tecnologia, em termos de acessibilidade, qualquer hora, qualquer lugar, qualquer formato, em termos de inclusão, seja social, quem pode ou não pode pagar, quem tem a possibilidade de fazer ou não fazer, e por aí vai. E a personalização, que ela seja mais democrática, mais acessível e mais personalizada. Como que a gente vai fazer essa desintermediação da aprendizagem, né? Primeiramente, utilizando plataformas de aprendizagem que possibilitam você tirar o papel do professor e também do ambiente físico e trazer o aluno para dentro de ambientes LMS, LXPs ou TXPs, que também nós falamos em outros vídeos, e ambientes LMMS, também baseados em linguagem, né? Que também são plataformas que possibilitam a desintermediação física do acesso
ao conteúdo, ao conhecimento. Então, nós falamos isso também, todas essas questões das plataformas, o que são LMS, LXPs, LMMS, TXPs, todas essas plataformas de experiência do usuário são faladas em outros vídeos, então acompanha o nosso canal, com certeza você vai ter, aprofundar um pouquinho mais o teu conhecimento sobre cada uma delas. Como é que a gente também vai desintermediar a aprendizagem em termos de adaptação, através da aprendizagem adaptativa, conteúdo com base no desempenho do aluno. Isso é fundamental agora. Desintermediar a aprendizagem, a gente vai ter que começar a analisar dados do desempenho daquele aluno em plataforma para que a própria inteligência artificial, através da navegação do aluno, personalize, democratize o acesso e também afinize o conteúdo para a real necessidade do aluno. Então, quando a gente fala em desintermediar, tirar o papel do professor, ficar assistindo a cada aluno, isso vai ser feito em primeira instância pela máquina. Naquilo que a máquina não consegue atender, aí entra a tarefa estratégica do professor em atender num segundo plano aquele aluno que começa a se desmotivar ou se desengajar do ambiente de ensino, tá? Então, os benefícios aí, existem benefícios, logicamente, e desafios na desintermediação. O benefício, ele está no acesso de educação de qualidade a todos e a qualquer momento, né? Então, você desintermedia, você tira o papel humano, a pessoa pode acessar lifelong learning, né? A pessoa acessa qualquer conteúdo a qualquer momento do interesse próprio dele, né? E o desafio que, sem atendimento do intermediário a um segundo, terceiro plano, o aluno pode sim se desmotivar e que tem que entrar o papel do professor. Uma vez que os chatbots conseguem fazer essa primeira instância de atendimento, desintermediando a aprendizagem, num segundo ou terceiro momento entra o professor para um assunto específico. Aí é que torna a qualidade, dá um salto na qualidade do ensino, porque a máquina já fez a tarefa inicial de uma dúvida, que às vezes o aluno tem uma dúvida que não precisa daquele professor. E aí tudo bem, a máquina vai lá e atende a dúvida do aluno. Mas quando o aluno tem outras dúvidas, começa a se desmotivar, entra o professor e puxa, ele resgata esse aluno de volta a um ambiente, tornando ele mais engajado novamente. Então, como é que a gente pode melhorar essa questão da desintermediação do ensino? Como já é inevitável essa desintermediação, as plataformas elas têm que ser cada vez mais interativas e os usos dos chatbots, primeiramente no nível inicial, e depois disso começar a entrada do professor nessa questão da desmotivação do aluno. Então vamos lá, exemplos de quem trabalha bem com isso, com a desintermediação do ensino, são os cursos, as MOOCs, as antigas MOOCs, né, que são cursos abertos, né, para milhares de alunos das principais universidades no mundo hoje. O exemplo aqui que eu daria é a Coursera e a edX, que é da Harvard, né? Outra plataforma legal que eu indico muito é a Khan Academy, que são recursos educacionais para todas as idades, são gratuitos, né? Então também ele trabalha muito essa questão, primeiramente o aluno somente com a máquina, somente com os bots, com os robôs, e depois, numa possível necessidade, leva o aluno a tirar as suas dúvidas com alguém humano, né? Outras são a Dreambox e a IXL, que são plataformas adaptativas, com base no desempenho do aluno. Aí são milhares de plataformas que existem, aí tem uma busca tremenda, a gente já tem vídeo sobre isso também, sobre quadros comparativos de ferramentas, de plataformas, de marketplaces de curso, também procure lá no nosso canal. E aí, falando um pouquinho dos setores, né? O setor médico utiliza aí a desintermediação para consultas preliminares, diagnósticos prévios de doenças. No setor financeiro, as plataformas de investimento self-service, hoje já existem, por exemplo, aqui no Brasil acho que tem a Warren, a plataforma da XP também no setor financeiro, que você pode utilizar você mesma, o robô te ajuda a fazer investimentos, né? No setor jurídico, plataformas de automação de documentos, então petições, documentos de divórcio, enfim, são já automatizados pela plataforma, você paga para ter acesso ao documento que pode ser redigido por você mesmo e levado ao cartório, né? Então, são plataformas de self-service, né? No setor educacional, são as MOOCs, as plataformas de recursos abertos, né? São plataformas de LXP, LLMS e por aí vão.
as próprias Learning Experience Platforms, também no setor educacional, no setor agrícola e no setor de logística, que são aplicativos de monitoramento, enfim, uma infinidade de setores já trabalham hoje com a desintermediação num processo inicial, para que a máquina possa fazer um trabalho inicial de ajuda, né, ao aluno, ao cliente, para que o aluno possa ser redirecionado para um ser humano já na sua instância final de dúvida, né? Então, você não fica ali... eu sei que é chato, às vezes a gente entra em contato com um saque de alguma empresa, a primeira coisa que você tem acesso é o robô, né? Mas é de extrema importância, porque às vezes o robô pode te ajudar, né? A grande maioria das dúvidas são dúvidas que podem ser sanadas, sim, por robôs, né? E tem volta isso? Não tem volta, porque a gente hoje está falando de uma educação, de um futuro, de uma engenharia de conhecimento atrelada à tecnologia. Então, a gente tem que sim usar a tecnologia a favor da educação, e isso não tem volta. Então, você como designer institucional, gestor do conhecimento, tem sim que buscar saber como é que isso será integrado na tecnologia educacional do futuro, né? Então, conclusão aqui da desintermediação do ensino é tornar a educação mais aberta, ela mais acessível e mais personalizada possível. Tá bom? Nosso segundo tema é o uso de bots na educação, né? Então, o que são? Bots nada mais são do que assistentes virtuais, e aí existe uma infinidade deles que eu vou citar para vocês com exemplos de plataformas, mas que a ideia sempre é a mesma, é usar a automação para ajuda de problemas específicos. Então, por exemplo, os assistentes virtuais que ajudam em tempo real os alunos 24/7, respondendo a dúvidas, libera a professora aí para tarefas mais estratégicas. E um exemplo aí é o chatbot da Princeton, né, que é uma faculdade nos Estados Unidos, ou a Ivy AI, que a gente chama, que é uma plataforma de inteligência virtual, a inteligência artificial da Ivy League, né, que é uma universidade dos Estados Unidos também. Outra questão são as tutorias inteligentes, são tutorias personalizadas por robôs. O exemplo clássico é o Watson, tutor da IBM. A Watson foi uma das primeiras empresas, a IBM foi uma das primeiras empresas a gerar inteligência artificial para nossa área, inclusive, né? O aprendizado máquina, deep learning, por aí vai. Feedback em tempo real, então bots de monitoramento de desempenho do aluno em tempo real, isso é muito importante para nós que geramos conhecimento, principalmente para os professores. Um exemplo seria a Grammarly, que ela dá feedback imediato sobre os exercícios propostos e feitos pelos alunos ali em tempo real, né? Plataformas de gamificação que criam experiências interativas, né, desafios reais, motivando o aluno ali também em tempo real. Então, uma plataforma de gamificação bem conhecida é a Duolingo, né, de línguas, que eu acho bem interessante. É uma plataforma que cria de gamificação, que eu acho que é um dos exemplos mais interessantes que existem hoje de gamificação. Suporte, plataformas de suporte, os chatbots, né, de suportes administrativos da própria escola, acesso a notas, calendários, comunicação com os pais. Um exemplo aqui no Brasil seria o App Conecta do próprio Rede Marista, que é um aplicativo super bacana, responde muito bem essa questão de suporte administrativo, contato com professores, a própria gestão escolar, e que tira muito, assim, da escola aquela atividade rotineira de perda de tempo, de atender cada um, né? Então, o app, ele possibilita essa forma de interação muito mais facilitada, né? Outra questão são os bots de aulas interativas, né? Facilitam os professores mediar fórum, criam atividades interativas por si mesmos. Então, o exemplo aí de aulas interativas criadas por robôs são o Bootley, né? Um robô de codificação para laboratórios Maker. Então, são robôs que criam, mediam fóruns de discussões, atividades interativas. Claro que o comando deve ser dado pelo designer instrucional, numa tarefa mais estratégica e de gerir esses robôs, mas uma vez dados os indicadores, os requisitos, aquele robô vai criando automaticamente e aprofundando ali a navegação do aluno, personalizando, inclusive, as suas atividades, né? Boots de preparação para exames, então ajuda os alunos a se preparar para provas, exames, estudam e indicam roteiros de estudos específicos para o aluno. Um dos exemplos desses boots são a Mika da Pearson, né? Ou Mike da Pearson, né? Que são robôs que realmente preparam para exames. E existem muitos outros, né?
Outro robô são as avaliações automatizadas, que também ajudam na avaliação e feedback instantâneo de alunos. Um exemplo seria o Gradescope, né? Que é um aplicativo também de avaliação automatizada que pode ser integrado via API nas plataformas e que também automatizam aí as avaliações, tirando uma grande carga de trabalho. Veja, isso tudo são tarefas que são tiradas das costas do professor para que ele possa atuar de uma forma especificamente mais qualificada, né? Outra boot seria de aprendizado de idiomas, são chatbots de conversação. Um exemplo desse seria a Réplica, com K, né? Que é um boot de idiomas bem bacana. Ele praticamente é uma conversação via inteligência artificial e ele vai te corrigindo, né? É o termo, conforme você vai conversando com ele. Então, são chatbots baseados em áudio. Também tem chatbots de suporte para necessidades especiais, são bots de capacidade com capacidade de reconhecimento de fala, de escrita, de leitura, são mais aproximados para quem tem necessidades especiais mesmo. Um deles seria o Vínculo App, que é um aplicativo para a rede autista, né? Então eles utilizam o reconhecimento de fala, escrita, leitura, dão esse diagnóstico e também vão orientando dando suporte às suas necessidades especiais. Outra questão seria os bots de laboratórios virtuais, que fazem com que os alunos conduzam a experimentos em ambientes seguros também, né? Um exemplo disso seria o Labster. E muitas outras, né? Tem aí chatbots de mentoria e orientação de carreira, eles promovem a orientação de carreira personalizada, então, muito utilizado hoje nos RHs também, porque existe aí uma questão de orientação e reorientação de carreira. Então, ele utiliza esses bots, dão essa help, né? Essa ajuda, personalizando ali atividades para ele seja orientado para uma carreira que realmente tem a ver com ele, né? Com as suas necessidades. E aí muitas outras chatbots, ou automatizações que podem ser utilizadas aí para desenvolvimento de soft skills, né? Existem bots de soft skills já, de customização de conteúdos, né? Que é o Squirrel.ai, que é uma plataforma, é um aplicativo, né? De customização de conteúdos. Você joga o conteúdo, ele customiza conforme os indicadores dados. Outra questão é de gamificação e engajamento, seria o Kahoot, super utilizado no Brasil hoje, existem outras também. E também chatbots de treinamento corporativo, que são o próprio Coursera Business, que também são bots que ajudam na questão de treinamento. Então, você joga um conteúdo determinado de treinamento, o bot ele vai gerando aquele treinamento conforme especificamente e personalizando para a sua empresa, né? Enfim, todos esses modelos de uso de bots na educação vêm para auxiliar, para tornar o acesso, a personalização mais aprofundada e, logicamente, numa segunda ou terceira instância, como eu falei anteriormente, é necessário que entre o papel do professor no caso de as atividades ou suporte não esteja sendo suficiente para o aluno e para o cliente. Todos esses modelos de bots na educação são gerados por máquina, são modelos gerados por máquina. Volto a dizer, nós vamos fazer um vídeo sobre todos os modelos de produção e distribuição de conhecimento e um deles é essa questão de gerado por máquinas, que é os bots que eu falei aqui anteriormente, né? Então, ele vai gerar aí a produção colaborativa, baseada em Big Data, em grande análise de grande volume de dados, produção de conteúdos por inteligência artificial, lembrando que a inteligência não produz nada, ela só combina dados, e também um modelo de distribuição, ele passa a ser mais aberto e mais personalizado. Aberto a todos, personalizado para um único indivíduo. E por fim, mas não menos importante, seria a personalização da aprendizagem, né? Nada mais são do que os modelos de distribuição baseados em consultoria, que também nós vamos falar no outro vídeo. Então, eles são acessíveis a qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer tempo, são democráticos, eles incluem as pessoas, eles são inclusivos e são on demand, ou seja, são roteiros, são conteúdos, são ambientes, atividades, ações
personalizadas para o aluno, então eles são on demand, sob demanda daquele indivíduo. Então, elas são plataformas orientadas a analisar grande volume de dados, a navegação do próprio aluno e indicar ali os melhores conteúdos, os conteúdos mais aproximados às suas necessidades reais, e aí tornando a aprendizagem muito mais personalizada, né? Então, conforme a experiência e também a necessidade daquele aluno. Lembre-se, a educação é para todos, mas a aprendizagem ela é única, ela é uma ação pessoal, né? Então, são plataformas cujos os conteúdos são produzidos e o acesso de navegação, ele é personalizado. Então, eles são produzidos automaticamente pelo Deep Learning, são aprendizados de máquina que vão aprofundando os conteúdos e indicando para o aluno aquilo que é melhor. Lembrando que essas plataformas já existem, já temos vídeos de anos anteriores falando sobre plataformas LXPs, de Learning Experience, do usuário, porque não é de hoje que a personalização ela está aí, certo? Fico por aqui hoje. Eu acredito que essas questões são questões que devem ser levadas em consideração para você que é designer instrucional e que quer realmente estabelecer, criar uma raiz, estabelecer uma bandeira de trabalho consciente, consistente dentro da área de engenharia do conhecimento, porque esse é o futuro da educação e nós somos os profissionais primordiais, necessários, altamente focados para que isso tudo aconteça. Fico por aqui hoje e a gente conversa no próximo vídeo. Até lá!